Os amigos que estão em casa e que vão receber esse culto, olha, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Você está chegando agora aqui para a nossa reunião da Sagrada Família, que nós temos todas as quartas-feiras em todas as igrejas da graça. Nós estamos transmitindo aqui da cidade de Taubaté. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou pastor dessa igreja. E eu tenho a certeza que foi o Espírito Santo que trouxe você para essa reunião, porque Ele quer falar com você e Ele vai falar com você em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ministrar para a igreja que está aqui. Você em casa, assista da mesma forma, com o mesmo temor, a mesma reverência, o mesmo carinho que você teria se você estivesse sentado aqui, porque Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal da igreja está na fé? Está todo mundo alegre? Glória a Deus. Nós estamos esses dias aqui, pessoal, fazendo um estudo do livro de Cantares de Salomão. Semana passada eu falei com vocês do capítulo 4. Abre a sua Bíblia lá, Cantares de Salomão, capítulo de número 4. Cantares de Salomão, capítulo 4, tá bom? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Capítulo 4. A gente viu, pessoal, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que Ele olha para a igreja dele e Ele vê como belo. Do versículo 1 até o versículo de número 5, que a gente viu semana passada, tem algumas características que é o esposo, que representa Jesus, elogiando a esposa, que para nós hoje aqui representa a igreja. Ele vai dizer assim, no versículo 1, vamos só dar uma recapitulada, vamos rever o que a gente já viu aqui. Versículo 1 diz: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Olha para o pastor, o marido, ele deve olhar para a esposa e ele deve se agradar com aquilo que ele vê. E a preocupação da esposa tem que ser agradar o marido. É muito errado, irmão, isso tanto da parte do marido como da parte da esposa, mas é bom explicar que aqui nós estamos tratando de Cristo e da igreja, amém? E o Senhor Jesus não tem falha, o Senhor Jesus é perfeito, amém, meus irmãos? Ele é vamos dizer assim, o exemplo perfeito para nós do noivo, aquilo que não, vamos dizer, aquele que não tem falha, aquele que não tem erro, amém? Agora, nós como igreja, nós temos muitas falhas, nós temos muitos erros. Certamente nós precisamos nos consertar. Um erro muito grande que uma esposa faz é, depois de casada, ela se desleixar no cuidado. Aí você vai dizer, pastor, mas o marido também se desleixa. Mas como eu estou dizendo, o marido aqui representa Cristo, e Cristo continua sendo perfeito, diga amém. Mas assim como às vezes a mulher, ela pensa assim, mas eu... já estou casada, meu marido tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, ela tem que querer ser melhor para o seu marido. E o erro que algumas esposas cometem é que depois de casadas, elas já não se preocupam em ser belas aos olhos do marido. Tem mulher que quando vai para uma festa, ela se arruma toda. Por quê? Porque ela quer que as pessoas lá da festa olhem e a vejam bonita. Só que ela não está preocupada se o marido vai gostar ou vai deixar de gostar. E o que isso tem a ver conosco, irmão? A igreja de Jesus não tem que ser bela aos olhos do mundo. Nós temos que continuar sendo belos aos olhos do nosso amado, que é Jesus. Diga glória a Deus. Eu não tenho que me preocupar, irmão, o que o mundo pensa ou deixa de pensar de mim. Se o mundo gosta ou não gosta do meu comportamento, daquilo que eu falo, daquilo que a gente faz. Nós não estamos aqui nessa terra para agradar o mundo, nós estamos aqui para ganhar o mundo. E nós não ganhamos o mundo sendo atrativos ao mundo. Tem muita gente hoje, pessoal, que parece que ela está querendo se moldar de uma forma a ser mais atraente ao mundo. Aí nós fazemos o nosso culto, o nosso comportamento cristão aqui como igreja, ser mais atraente a quem está lá fora. Não, nós não temos que copiar nada. Desculpa aqui, pessoal, misericórdia, não estou mandando recado, nem fazendo, quem sou eu para tal, mas ensinando vocês. A gente vê hoje em dia igreja que faz carnaval gospel. Você já ouviu falar disso, pessoal? Como é que é? Festa junina gospel. Aí não tem quentão, tem crantão. Pastor, mas não tem nada a ver. Não, sabe o que é isso? Olha para o pastor. São pessoas que estão querendo assumir um padrão mundano, colocar dentro da igreja, e alguns com a desculpa de que não, nós estamos fazendo isso para ganhar quem é do mundo. Irmão, nós temos que ganhar as pessoas do mundo com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente quer ganhar o mundo, a gente ganha o mundo com poder, com a unção que Deus nos deu.
E com a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos ela é o próprio poder de Deus. Amém? Então nós mostramos para o mundo o Cristo crucificado, e que na morte dele há perdão para todo pecado, a cura para toda enfermidade, a libertação, meu irmão, para toda escravidão na qual o inimigo tem prendido as pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Agora a gente não tem que adaptar nenhum padrão mundano à nossa vida cristã para tentar agradar quem quer que seja. A esposa tem que ser agradável ao marido. Quem tem que gostar dela é o marido. Quem está de fora não tem nem que saber. E o que o esposo olha na esposa e vê como belo? A gente já viu isso aqui, mas vamos relembrar. Versículo 1. Os teus olhos são como os das pombas, pureza nos olhos. O nosso amado, ele nos quer ver com um olhar puro, olhar sem maldade, sem malícia. Amém? Não vou olhar para alguém para obter me aproximar de alguém para obter uma vantagem. Aquela pessoa parece que ela tem dinheiro, então deixa eu chegar perto dela para ver se ela vai me dar alguma coisa, se eu vou conseguir alguma coisa. A gente tem que tirar essa malícia de nós. O homem, tanto o homem como a mulher, olhar a pessoa do sexo oposto com aquela malícia, né? Vou chegar perto dessa mulher para ver se ela cai na minha conversa. A gente tem que tirar isso do nosso meio. O olho tem que ser como o da pomba, puro. O que mais? E o seu cabelo como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. O cabelo é a cobertura. A Bíblia diz que Deus deu à mulher o cabelo em lugar do véu. Então aquilo é como um véu, é como uma cobertura que o Senhor nos dá. E nós temos essa cobertura, pessoal, que a gente anda sem tropeçar. Assim como aquelas cabras que andam pelos montes, irmão, cada lugar perigoso, no meio daquelas rochas, mas elas andam de maneira firme, elas não caem. Assim nós vamos andar nesse mundo, sem dar um tropeço, sem dar um deslize. O versículo 2 fala: os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Olha que bonito. Quando é que você vê o dente de uma pessoa? No sorriso. Nós vamos ter um sorriso tosquiado, ou seja, sem peso. A ovelha está com aquele sobrepeso da lã, o pastor vai e tira todo aquele sobrepeso, ele tosquia, ele tira. O Senhor Jesus tira todo o peso da nossa alma. E a Bíblia diz que elas são como ovelhas que sobem do lavadouro, toda a sujeira foi tirada. Nós não temos mais maldade no sorriso, nós temos um sorriso leve, diga glória a Deus, e puro. O versículo de número 3 vai dizer assim: os teus lábios são como um fio de escarlata. Aquele laço que você coloca, irmão, no presente. Você compra uma lembrança, um presente para dar a alguém. Você coloca num embrulho e em cima você passa um laço. A gente faz assim, faz ou não faz? Aquele laço serve para fechar, para guardar algo para o momento certo. Assim são os lábios da esposa. Assim é a língua da igreja. Ela se fecha no momento certo, para quando se abrir, trazer consigo uma surpresa, um presente. O crente sabe o que ele tem que falar, a hora que ele tem que falar. Amém? E quando ele se abre, quando o laço ele se abre, é para revelar um presente. Nós temos as palavras de Deus para ganhar o mundo. Continuando, o versículo de número 3 ainda diz assim: e a tua fronte, o teu rosto, é como qual pedaço de romã. Você oferece o pedaço do fruto quando ele está maduro. A nossa face tem que revelar maturidade. Continuando, versículo 4: o teu pescoço é como a torre de Davi. Você já percebeu que a criancinha, o bebezinho, quando nasce, ele não tem firmeza no pescoço? Quem já percebeu isso? Tanto é que o pai, ele pega o bebezinho, o pai, a mãe, quando outra pessoa segura, tem que segurar pela cabecinha. Por quê? Porque o pescoço ainda não é forte o suficiente para manter a cabeça o quê? Erguida. Se você pegar a criança pelo corpinho e não segurar a cabecinha dela vai ficar toda torta. É perigoso até ela se ferir. Não é assim? Agora, quando a criancinha ela vai crescendo, ela já vai automaticamente fazendo um exercício para levantar a cabeça. Você já percebeu? Você bota o bebezinho deitadinho de bruços na caminha, ele vai começar a fazer força assim para levantar a cabeça. O que significa? Que o pescoço está se fortalecendo. Um pescoço forte mantém uma cabeça erguida. Você tem que ter uma estrutura espiritual.
que vai fazer você andar de cabeça erguida, olhando para o alvo. Tem gente que vive olhando para baixo, olhando para trás. É uma expressão de derrota. Não, irmão, cabeça erguida, eu sou filho de Deus. E aí, para terminar, o versículo 5 diz: e os teus 2 peitos são como os filhos gêmeos da gazela. Irmão, o ser humano, até ele andar, vai levar 1 ano quando ele nasce. A mamãe dá à luz o bebê e ele não consegue ir para lugar nenhum, ele não tem quase movimento nenhum. Ele vai conseguir andar bem depois de 1 ano. Mas o filhotinho da gazela não. Ele nasce, irmão, ele vai dando os primeiros passos, no mesmo dia ele já está saltando. A Bíblia diz que dentro de nós, olha para o pastor, dentro do nosso peito, o nosso coração, ele tem que saltar. Tem que ter aquela empolgação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Celebrai com júbilo. Júbilo é festa. O nosso culto, meus irmãos, não é um culto fúnebre. Nós não estamos aqui numa reunião de lembrança de um morto, de um defunto, não. Nós estamos aqui celebrando o próprio autor da vida. Diga glória a Deus. Então nós temos que servir ao Senhor com alegria. Amém? Eu falei semana passada, quem estava aqui, de João Batista, quando ele ainda estava no ventre de Isabel. Isabel estava grávida de 6 meses, o anjo Gabriel já tinha anunciado. Então ele vai e anuncia a Maria que ela ia dar à luz um menino, que ia ser o Salvador, que ia ser o próprio Filho de Deus. E como testemunha ele fala da gravidez de Isabel. O que Maria faz? Ela vai até a região montanhosa de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ela se aproxima de Isabel, e olha para mim, Maria não tinha nenhum sinal ainda físico que evidenciasse a gravidez. Ela tinha acabado de receber a notícia. Uma mulher, quando está grávida de 1 mês, 2 meses, ela não tem barriguinha. Você olha, está a mesma coisa. A gravidez vai começar a aparecer depois de alguns meses. Amém? Isabel já tinha sinal de gravidez, mas Maria não. Mas quando ela se aproxima, dentro do ventre de Isabel, João Batista, que estava lá, irmão, já começa a saltar. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Lá dentro do ventre, o bebezinho já percebeu: o meu Salvador está aqui. Irmão, o crente, a menor evidência da presença de Jesus, ele já salta de alegria. É uma palavra que Deus dá. Às vezes é uma palavra tão simples, irmão, que vem, mas é Jesus naquela palavra, é a revelação. A pessoa já se alegra. Tem gente que se emociona, chora, ela salta de alegria. Pastor, eu não tenho mais isso. Irmão, está na hora de você voltar ao primeiro amor. Para você, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se arrependa e pratica o quê? Está na hora de voltar, irmão, a se alegrar na presença de Deus. Mas pastor, como eu vou me alegrar? Se é só luta, se é só batalha na minha vida. Você vai se alegrar lembrando quem é o seu Senhor, quem Ele é. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor apresentai-vos a Ele com... E como que a gente faz isso? Verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Olha para o teu irmão e fala: Ele é Deus. Irmão, se você lembrar que Ele é Deus, na hora vem a alegria. Pastor, eu fui no médico hoje, eu recebi uma notícia, pastor, terrível, eu só quero chorar. Mas quando você lembrar que Ele é Deus, a alegria volta. Você está chorando porque você está pensando na doença. Mas quando você lembrar que o seu Deus é aquele que sara toda enfermidade, você vai voltar a sorrir. Ah, pastor, eu só choro. Por quê? Porque a minha família está destruída. Mas quando você lembrar que Ele é Deus, e que se você crer nele, será salvo tu e a tua casa, o sorriso volta para o seu rosto. Lembra que Ele é Deus e a alegria vai voltar. Diga amém. Bom, isso aqui nós vimos na última semana. Eu achei importante falar um pouquinho de novo. Agora, o que eu queria falar com você? Tem mais alguns detalhes aqui ainda no capítulo 4. Eu queria hoje começar o capítulo 5. Mas eu não posso começar o capítulo 5 sem mostrar ainda mais alguns detalhezinhos do capítulo 4. Então lê comigo rapidinho o versículo 6. Diz assim, aqui é o Senhor falando, é o amado, é o noivo, é Jesus. Ele diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O Senhor está dizendo, antes que refresque o dia e caiam as sombras. É uma forma de dizer, antes que se ponha o sol.
O sol se põe mais ou menos que horas, igreja? Mais ou menos lá pelas 6 horas. Quando dá 6 horas da tarde, você já começa a falar o quê? Está tarde. O Senhor está dizendo, Ele está dizendo, antes que seja tarde, antes que refresque o dia e caiam as sombras, antes que seja tarde, guarda isso no seu coração. Ele diz: eu irei ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Essas duas coisas aqui, irmão, o incenso e a mirra, elas têm um simbolismo muito poderoso na Escritura. É só você lembrar que quando o Senhor Jesus era ainda bem pequeno, e aqueles magos foram até Jesus, e a Bíblia diz que eles encontraram Jesus com Maria, mas ele era muito pequeno ainda. Eles ofertaram a Jesus 3 coisas: o ouro, o incenso e a mirra. O incenso e a mirra, eles simbolizam o ministério profético e o ministério sacerdotal de Jesus. 2 coisas que estão totalmente relacionadas, irmão. Olha para o pastor: a comunhão com Deus e a adoração. O noivo está dizendo: antes que seja tarde, eu estarei lá no monte, lugar alto, no altar, esperando você. É o noivo olhando para a noiva e dizendo: eu vou estar te esperando no monte, no lugar alto, no lugar da mirra e no lugar do incenso, no lugar da adoração, no lugar do louvor, no lugar da comunhão. Irmão, todos os dias o noivo espera você para um momento de comunhão. Todos os dias o Senhor te espera. Para quê? Para te ungir, para te capacitar, para te abençoar. Diga glória a Deus. O triste é que tem pessoas que nessa hora eles se ausentam. O Senhor está lá esperando você no lugar da comunhão e você falta no momento da comunhão. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso quando a gente chegar no capítulo 5. Guarda essa palavra que daqui a pouco eu lembro dela. Vamos para o versículo 7. Olha o que mais o noivo fala: tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Amados, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando agora. Eu não preciso baixar o nível. Eu vou falar numa linguagem alta, mas todos os adultos aqui vão entender o que eu estou falando. O marido, ele conhece a sua esposa como ninguém conhece, da mesma forma como a esposa conhece o marido. Como assim, pastor? O marido vê na esposa aquilo que ninguém vê. Qualquer pessoa pode olhar para uma mulher e saber como ela está vestida, mas só quem sabe o que está por debaixo da roupa, os irmãos entendem o que eu estou falando, é o marido. Ele vê a esposa de uma forma que ninguém vê, ele a vê na intimidade. O noivo aqui, o marido aqui, melhor dizendo, ele está olhando para sua esposa e está dizendo assim: ó, tu és toda formosa. Você é formosa aonde ninguém vê. Ele diz: em ti não há mancha. Mancha aqui significa defeito. O noivo está dizendo: não existe um lugar em você aonde eu posso olhar e encontrar uma falha, um defeito. Você é toda bonita, você me agrada em tudo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O Senhor Jesus te vê, irmão, aonde ninguém vê. Ele vê você lá nos seus pensamentos, onde ninguém te conhece. O Senhor Jesus te vê no teu coração. Irmão, existe lugar mais íntimo do que o coração? A Bíblia diz que o coração de Deus, só quem conhece é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo penetra todas as coisas, ele vai fundo. E a Bíblia diz que até mesmo as profundezas de Deus, até o coração de Deus, o Espírito Santo conhece. Irmão, se ele conhece o coração de Deus, imagina se ele não conhece o seu coração. Se ele não conhece o meu coração. Deus te vê por dentro, irmão. O profeta Samuel foi até Belém. Vocês conhecem a história? Ele foi para ungir aquele que seria o rei de Israel. Mas Deus não deu a revelação completa. Irmão, nem sempre Deus dá. Algumas vezes Deus vai te dar uma palavra e a princípio, olha para o pastor, você vai receber parte da revelação, depois virá a revelação completa daquilo que ele vai fazer. Se Deus te diz, olha para o pastor, se Deus fala para você: caminha, vai, só vai. Pastor, para onde? Deus falou aonde? Não, mas ele mandou eu ir, então vai.
Vai que quando chegar o momento, ele vai dizer se você tem que parar, se você tem que ir à direita, à esquerda. Fique em paz, só obedeça. Amém? Não se preocupa não que o resto ele faz. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele vai fazer. Samuel vai a Belém. Ele sabia que o escolhido de Deus seria um dos filhos de um homem chamado Jessé. Mas ele não sabia que era Davi. Hoje você conhece a história, você sabe, o escolhido de Deus era Davi, mas Samuel não sabia. Ele chega em Belém, os anciãos de Belém vão até ele, né? É de paz a tua vinda, ele é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Então, Jessé, que provavelmente era um dos anciãos da cidade, um dos homens mais velhos respeitados, ele vem com os filhos dele ao sacrifício, e quando chega o mais velho, o Eliabe, que era um rapaz alto, bonitão, Samuel bate os olhos naquele rapaz e fala, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, esse aí com certeza é o escolhido. Esse rapaz bonito, alto, ele deve ter imaginado o Eliabe montado num cavalo, com uma coroa na cabeça, uma espada na mão, marchando contra os inimigos de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Ele olhou o exterior, a aparência. E aí vem de Deus a palavra para ele que você conhece tão bem. O Senhor diz para ele assim, versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua, porque o tenho rejeitado. Aí pode falar, porque o Senhor não vê como vê, o homem vê o que está diante, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê a intimidade. O noivo, o marido, perdão, ele olha para a esposa e ele diz, você é toda formosa. Até onde ninguém nunca viu, você é bonita. Você não tem nenhum defeito, você não tem nenhuma mancha. O Eliabe tinha coisas nele que eram bonitas. Ele tinha um belo rosto, um belo porte, uma altura que intimidava. Mas dentro do coração dele tinha uma mancha. Irmão, Deus sabe que talvez, irmão, irmã, você tem uma mancha. E quando a gente fala de mancha, as pessoas pensam em prostituição, em adultério. É claro que essas coisas mancham o homem, irmão, misericórdia. Mas às vezes a mancha que você tem é um sentimento ruim. Uma vez um rapaz falou para mim que ele tinha um problema com uma pessoa, não vem ao caso. Ele falou assim, pastor, quando o senhor cita o nome da pessoa, eu não preciso nem ver. Quando o Senhor cita o nome da pessoa, eu passo mal. Eu sinto nojo. Olha o que ele diz para mim. Eu sinto nojo só de ouvir falar o nome da pessoa, de tanta raiva que eu tenho. E tudo tinha começado numa briguinha, numa picuinha. Irmão, às vezes a pessoa está assim e ela não sabe que Deus está vendo aquilo como uma mancha. Você não é todo bonito. Você não é todo perfeito. Você parece um perfeito de um crente. Vem para o culto, canta, traz a Bíblia. Mas Deus sabe que você tem mágoa de alguém, ressentimento. Que talvez você não pode ouvir falar o nome de uma pessoa, que talvez você não pode nem olhar a pessoa. Você não é perfeito, está na hora de você ser. Vá ao Senhor, irmão, e fala para Ele, Senhor, o Senhor vê o que está em oculto, me limpa. Mateus capítulo 6, versículo 6, eu falei há 2 semanas atrás, nessa mesma série de mensagens. O Senhor Jesus diz, e tu quando orares, entra no teu aposento e ora ao Pai que vê o que está em, o Pai vê o que ninguém vê. Ora ao Pai que vê essa mancha que você tem no coração, essa mancha que você tem na mente, esse pensamento errado que você formou, um mau desígnio. Irmão, ora. E o que a Bíblia diz? E o Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Irmão, Ele vai mudar você se for necessário, vai te consertar. Diga glória a Deus. Irmão, tem muita coisa aqui, não vai dar tempo da gente falar tudo. Vamos dar um pulinho para 2 partes importantes aqui. O versículo 9, vamos lá, Cantares capítulo 4, verso 9, que eu ainda quero chegar no 5 hoje. Diz assim, o marido olha para a esposa e diz para ela, tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos. Olhem para mim. É o marido olhando para a esposa e falando assim, com um único olhar, você tem o meu coração na sua mão. Você me tirou o coração,
significa o quê? Meu coração não está mais dentro do peito, meu coração está com você. Você ganhou meu coração, que coisa bonita. E como que ela ganhou o coração? Como que a esposa ganhou o coração do marido, do amado? Ele diz, com um dos teus olhos, com um olhar. Você quer ganhar o coração de Jesus, irmão? Ixi, tem gente que não está querendo muito não. Você quer ganhar o coração de Jesus? Ele está dizendo, olha para mim, olha para ele, irmão. Parece uma coisa simples, mas olhar para Jesus é uma das coisas mais importantes que você, como filho de Deus, tem que fazer na sua caminhada. O apóstolo Paulo diz que nós temos inimigos que vão tentar nos impedir de completar a carreira. Hebreus capítulo 12, verso 1, que vocês conhecem tão bem, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós temos tantos exemplos bons e exemplos maus, infelizmente. Ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. A palavra paciência aqui significa perseverança. Corramos com perseverança o que, igreja? A carreira que nos está proposta. Olha para o pastor um minutinho. Existe uma carreira proposta para você. O que isso significa? Vou falar uma frase aqui que parece meio clichê, mas é séria. Deus tem uma obra na sua vida. Irmão, tem algo que Deus espera que eu faça. Tem algo que o Senhor espera de você. Quando Deus olha para mim, Ele tem em mim uma expectativa. A minha caminhada, a minha carreira, a carreira ela é o percurso de uma caminhada, de uma trajetória. A minha carreira e a sua começaram lá no dia que nós entregamos a vida para Jesus. Quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, você foi convencido pelo Espírito Santo e você entregou a vida a Jesus, ali começou a sua carreira. E aonde ela vai terminar? Quando nós chegarmos no céu. Agora, irmão, até chegar lá, tem muito caminho, tem muito chão. E tem muito lugar que Deus quer que você vá, irmão. Deus quer que você chegue até esses lugares. Só que tem gente que não está conseguindo chegar. Tem gente que parou. Lembra que a Bíblia fala que tinha um cego parado à beira do caminho? Tem gente que está parada à beira do caminho porque ficou cega, perdeu a visão. E o que faz o crente perder a visão? A Bíblia fala ali, deixemos todo o embaraço e o pecado. Os embaraços são as coisas que te atrasam, irmão. E o pecado nem precisa apresentar a você. Toda a desobediência clara à palavra de Deus é pecado. E ela faz você perder a visão. E o que isso faz? Isso faz você ficar parado na vida. Você tem tanto para fazer, você tem tanto para caminhar, você pode chegar tão longe, mas talvez você está parado até hoje no começo do caminho, podendo chegar a lugares que você nem imagina, fazer coisas, irmão, ver milagres, ver operações de Deus que você não tem ideia do que Deus quer fazer, mas você está parado. O pecado tirou sua visão, o embaraço limitou sua visão. Irmão, quem não enxerga não consegue andar muito. Ele pode cair, ele pode tropeçar, então ele acaba ficando parado. Pastor, como eu faço para não perder a visão? O nosso segredo está no versículo 2. Leia em voz alta. Olhando para Jesus, autor e consumador. Ele começou e ele vai terminar a obra na nossa vida. Mas coloca os olhos nele, irmão. Tem coisas aí que vão tentar tirar a sua visão. Eu estava esses dias no carro, sozinho, eu estava orando, falando com Deus e coloquei alguns louvores. Aí teve uma hora que começou a tocar um louvor, um hino antigo, pessoal. Alguns irmãos aqui da igreja vão conhecer. Ele é um hino da harpa cristã. Acho que é do cantor cristão também. O nome do hino é O Exilado. Quem conhece? É assim: da linda pátria estou, bem longe. Quem conhece? Aí tem uma parte do hino que o cantor, né, o autor escreveu assim: passarinhos, belas flores. Ele está falando do quê? Das distrações. As belezas desse mundo tentam prender você, mas ele diz assim: mas eu contemplo o meu lar. Tem crente que parou de olhar para o lar, o céu onde nós vamos morar, e ele está com os olhos aqui nessa vida, numa ambição, numa ganância de dinheiro, de riqueza. Em Mateus 13, Jesus fala que isso é a semente que cai entre os espinhos.
O que são os espinhos? Jesus falou: a sedução, os cuidados dessa vida e a sedução das riquezas. Você está seduzido pelas belezas, não porque eu tenho que ter mais um carro, porque eu tenho que ter mais uma casa, porque eu tenho que fazer uma viagem, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter aquilo, e você não percebe, irmão, que isso daí, que essa sedução fez você tirar os olhos de Jesus. Está na hora de você voltar a olhar para o Senhor. Mas não são só as belezas dessa vida, irmão, que atraem você. As tristezas também, as dores também. Lá no Salmo 73, eu já preguei bastante aqui o Salmo 73. O servo de Deus, o Asaf, ele faz uma confissão. Ele diz que ele quase se desviou. Ele fala assim, ó, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. O homem de Deus está dizendo, eu quase caí, faltava só um pouquinho para eu me desviar. E por que ele quase se desviou? Verso 3, olha o que ele fala: pois eu tinha inveja dos soberbos. Se você puder, lê em voz alta. Ao ver, olha para o pastor, ver, olhar. Quem está pegando a visão, diga amém. Ao olhar, ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão, começa a olhar para a vida dos ímpios. Começa a olhar para a vida dos pecadores para você ver se você não começa a se afastar de Deus. Você começa a olhar as injustiças desse mundo. Pastor, não é possível. O camarada roubou, fez um monte de maldade, desviou dinheiro, não sei o que. Pastor, e está livre. Está lá no cargo tal, não sei aonde. Pastor, é muita injustiça. É mesmo, é verdade. Mas fica olhando para isso para você ver se não se desvia, se você não desvia. Pastor, não é possível, o cidadão fez tudo errado, ele não é de Deus, e olha lá onde ele está melhor que eu. Irmão, irmã, olha para mim. Está na hora de você entender o seguinte: se você começar a olhar para essas maldades, essas injustiças, você vai se afastar de Deus. Coloca os olhos nisso não. Não tenha inveja do pecador. Pastor, mas como eu não vou ter? Olha lá a casa que ele mora, o carro que ele tem, o dinheiro que ele tem. Isso tudo é nada, irmão. Vocês conhecem o Salmo 1, não conhecem? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem, feliz o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga amém. Você conhece essa parte. Agora olha o que diz o versículo 4. Não são assim os ímpios, não são assim os pecadores. A Bíblia diz: são como a moinha que o vento espalha. Você pega as folhas e você junta aquela moinha grandona, mas se bater um vento leva, irmão. O ímpio, ele pode até juntar muita coisa, mas uma hora vai bater um vento nele e ele vai perder tudo. Alguém vai dizer: pastor, desculpa, mas o que o senhor está falando não é verdade, porque o cidadão lá fez coisa errada e morreu rico, pastor. Pior para ele. Porque o versículo 5 vai dizer assim, ó: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele pode não ter caído aqui, mas ele vai cair lá do outro lado. E quando ele chegar lá, irmão, e ele perceber a maldade dele, quando o pecador chegar do outro lado e perceber a recompensa dele, ele vai desejar ter caído aqui. Irmão, tem gente que se soubesse o que espera por ela, meu irmão, ela ia agora, ela não ia esperar mais um minuto, ela ia agora, nesse momento, chamar todos os jornais e ia falar: ó, eu estou aqui falando abertamente, eu desviei dinheiro disso, daquilo, eu comprei não sei o que, ó, tem casa, tem fazenda, eu estou devolvendo tudo, eu estou dando tudo, me bote na cadeia. Estou falando sério. Tem gente que, se soubesse o que espera por ela, ela ia falar: me prenda agora, me deixe presa até o último dia da minha vida. Mas pelo amor de Deus, estou confessando tudo, estou entregando tudo, porque eu não quero ir para o inferno.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que, se soubesse o que aguarda, irmão, ela ia olhar para toda a riqueza dela e ia ter nojo da riqueza dela. Os ímpios não subsistirão no juízo, e todos nós vamos passar pelo juízo de Deus. Então não tem inveja do pecador não, porque ele vai cair no dia do juízo. Ore para Deus ter misericórdia, tenha pena dele. Ore para Deus ter, dobra o joelho e fala: Senhor, aquela pessoa pensa que ela é rica, ela é pobre, ela é miserável. Lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus falou com uma igreja, a igreja da cidade de Laodiceia, e ele diz assim, ó: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí ele fala: e não sabes que és um pobre, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Você acha que você é rico, mas essa sua riqueza é falsa. O ouro verdadeiro sou eu que tenho para dar. Vocês estão entendendo, irmão? Não tem inveja não. Mas o que eu queria te dizer é outra coisa. Não põe os olhos nisso não. Tem gente que fica o dia inteiro olhando o jornal e fica só piorando. Você está só piorando a sua depressão, sua crise de ansiedade. Ai meu Deus, é muito. Ah, mas de novo. Para com isso, irmão. Desliga a televisão e vai ler a Bíblia. Põe os olhos em Jesus. Você vai ganhar o coração dele. Amém? O noivo está olhando para a noiva e dizendo: ô minha querida, você ganhou o meu coração. Você tirou ele. Ele não está mais em mim, agora ele está na sua mão. Ai que bonito, irmão. E você ganhou ele com um olhar. Olha para Jesus que você vai ganhar o coração dele. Irmão, quem é dono do seu coração tem o que quiser de você. É verdade ou não é? A pessoa fala assim: você faz um negócio para mim, você faz, porque o coração dela está na tua mão, você sabe disso. Seu coração está na mão dela. Os irmãos entenderam? Se o coração de Deus estiver com você, porque você olhou para ele, você vai ser abençoado em tudo. Tem mais uma coisa aqui no capítulo 4, pessoal. Versículo 12. Ele diz: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. Tem muitas revelações, mas não dá tempo de falar tudo, então eu vou pegar essa daqui. O noivo, o marido, ele olha para a esposa dele e diz assim: você é para mim um jardim fechado. Ninguém tem acesso. Só eu entro, só eu tenho a chave. O que significa isso? Exclusividade. Guarda essa primeira palavra. Aí ele diz assim: minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Uma fonte selada, um manancial fechado, ninguém põe a mão, ninguém contamina. Pureza. Essas duas coisas que eu acabei de falar, exclusividade e pureza, são essas duas coisas que você tem que entender por santidade. O que é uma pessoa pura? O que é uma igreja pura? O que é uma pessoa santa, melhor dizendo? É uma pessoa exclusiva e uma pessoa pura. Primeira coisa: pastor, eu quero ser santo. Você quer agradar a Deus, ter santidade? Santo é aquele que é exclusivamente do Senhor. É só dele. Você tem que ser só de Jesus. Olha para o pastor: você não verá o torcedor do Corinthians cantando a música do Palmeiras, mas você vê crente celebrando a vitória do mundo. Olha que coisa incrível. Você nunca vai ver um corintiano celebrando a vitória do Palmeiras, nunca. Mas você vê crente se alegrando, irmão, com vitória do diabo. Olha só, como é que a gente está ruim nessa coisa de ser exclusivo. A gente tinha que se alegrar com a vitória do Senhor. Diga glória a Deus. O crente verdadeiro nunca vai celebrar a queda de ninguém, irmão. Mas tem um que quando vê o irmão dele tropeçar, ele fala: eu sabia. É, bem que eu disse. Mas que isso, irmão? Você está comemorando que o irmão caiu. Você tinha que estar chorando. Deus, essa pessoa tem que se levantar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente não está agindo como quem é do Senhor, como quem é exclusivo dele. E a pureza, irmão, é tão fácil. Agora há poucos dias, um homem muito famoso aqui no Brasil, ele precisou fazer uma cirurgia do coração. Estou citando esse caso aqui porque foi muito divulgado. E eu fiquei pensando nisso, irmão.
Imagina, você vai tirar um coração velho que não está funcionando mais para colocar um coração novo. Não é isso que Deus quer fazer no homem, na humanidade? Ele não disse: eu vou tirar o coração de pedra para colocar um coração novo? Diga a glória a Deus. Agora o médico, para fazer isso, ele usa uma ferramenta. Irmão, Deus quer dar um coração novo para o mundo. E quem é que ele usa para fazer isso? Eu e você. Agora o médico não pode usar qualquer ferramenta, não pode. Uma ferramenta suja, ele passa uma infecção para o paciente, ele mata. Tentando curar a pessoa, ele mata a pessoa. O crente, irmão, se ele estiver sujo, ele pode estar todo bem intencionado. Não, pastor, eu só quero ajudar, mas ele não consegue ajudar. Se você estiver sujo, você mata ao invés de salvar. Você quer ajudar uma pessoa, mas você está cheio de ódio. Ao invés de você semear a palavra de Deus, você vai acabar botando um pouquinho desse veneno na pessoa. Aquele ódio que você tem, querendo ou não, ele acaba passando. E ao invés de salvar, de colocar um novo coração, você coloca um vírus, uma bactéria e mata a pessoa. Você precisa se limpar. Pureza e exclusividade é o que o Senhor espera da noiva dele. Diga amém. Irmãos, o nosso tempo não dá para falar muita coisa mais, mas deixa eu só fazer um comentário sobre o capítulo 5. Eu falei aqui no versículo 6 o seguinte: o marido diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, eu irei ao monte, eu irei ao lugar de intimidade. Diga amém. E a noiva, ela deseja esse lugar de intimidade, porque no finalzinho do versículo 16, a noiva, no capítulo 4, versículo 16, a noiva vai dizer assim: ah, se viesses, meu amado, para o seu jardim e comesse dos seus frutos excelentes. O nosso lugar de comunhão, o nosso jardim fechado, o lugar que é só meu e seu. Você tem que ter um lugar só seu e de Jesus. Diga amém. Só que daí o Senhor vai, capítulo 5, versículo 1, o noivo está dizendo: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Ele já está com tudo preparado, com o banquete. Ele está no jardim fechado, no lugar de comunhão, esperando a noiva para um momento lindo. O Senhor sempre espera você para te revelar coisas lindas. Diga amém. Só que a noiva não foi. Olha para o teu irmão e fala: a esposa não foi. Ficou em casa dormindo. Olha o versículo 2. Agora é a noiva falando: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado estava batendo. Ela estava dormindo e lá no fundinho ouvindo alguém batendo e chamando. E olha o noivo chamando ela. Versículo 2 mesmo: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Ele estava lá fora, irmão, se molhando na chuva e batendo na porta: deixa eu entrar. E o que ela fez? Ela levantou correndo. Não, ela estava dormindo. O versículo de número 3, olha ela falando: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? É o que muita gente está fazendo com Jesus, sabia? Deus está falando: vem, minha amada, eu ainda tenho obra para fazer, ainda quero te usar para fazer muita coisa, ainda quero te usar para ser uma bênção. Diga glória a Deus. Só que daí tem gente que diz assim: ah não, eu já estou velho, já fiz muita coisa, já orei demais, já evangelizei demais. Ah não vou me sujar de novo não. Como assim, pastor, vou me sujar? Tem gente que teve decepção, irmão. Ah pastor, eu já tive no meio dos obreiros, eu tive experiência ruim, hoje eu prefiro ficar na minha. O noivo está lá no lugar da comunhão e você está dormindo. E o pior de tudo, dormir no sono da morte. Salmo 13, versículo 3. Olha o que o salmista ele pede para o Senhor. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Irmão, tem gente que vai morrer porque está dormindo. E eu não estou falando do sono do repouso, eu estou falando do sono espiritual, irmão. O Sansão achou que estava dormindo nos braços da amada dele, ele estava dormindo nos braços de quem queria matar ele. Quando ele acordou não tinha força nenhuma. Paulo estava fazendo uma vigília.
Um culto abençoado, o lugar estava todo iluminado. E tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. Sabe o que é sentar na janela? É estar dentro com os olhos do lado de fora. Quem senta na janela, senta porque quer ver a paisagem. Tem crente que está dentro da igreja, mas com os olhos lá fora, os olhos do mundo. É homem casado com os olhos na outra, mulher casada com os olhos no outro. Você dentro da igreja, mas cobiçando a vida que o mundo tem. Você está aqui, mas você queria mesmo era estar lá no churrasco, tomando cerveja, ouvindo pagode. Não é pagode de para Deus, porque pagode para Deus. Você entendeu? Você entendeu? Eu gosto de pagode para Deus. Aleluia. Glória. Eu tô demais hoje, né, irmão? A colocação tá muito. Não, irmão, olha para o pastor. Eu estou falando de gente que queria estar ouvindo o funk lá do Satanás. Ela está na igreja, mas com os olhos no mundo. Esse Eutico dormiu, caiu do segundo andar e morreu. Ainda bem que Paulo estava lá, foi lá e ressuscitou ele. Diga glória a Deus. Mas, irmão, tem gente que está com os olhos para fora e vai dormir. E vai dormir o sono da morte. Quando, irmão, ela acordou, quando ela despertou e falou: o que eu estou fazendo? Olha o versículo de número 4. O meu amado meteu a mão na fresta da porta e o meu coração estremeceu. Tem hora que Deus dá aquela chacoalhada na pessoa. Irmão, sabe quando é que muita gente vai ficar chacoalhado, mexido? Quando a trombeta soar. Aí ela vai despertar. Uma hora alguém vai gritar na rua: o noivo vem. E as virgens que estão dormindo vão acordar. Mas olha que triste. Versículo de número 5. Me levantei para abrir para o meu amado. Pula para o versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e tinha ido. Irmão, que você não espere Jesus voltar para você entender que você perdeu a sua oportunidade. Eu falei para você da igreja de Laodiceia, o negócio lá estava feio. Mas no versículo de número 19, Jesus diz assim, ó: eu repreendo, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo todos que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora olha o 20. Eis que estou à porta. Ele está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. O amado está batendo a porta. Vamos abrir a porta para ele? Se levantem, por favor. Coloquem a mão sobre o coração. E diga para Jesus, diga: eis-me aqui. Fale para ele, fala: meu amado, eu quero ser para ti um manancial de águas limpas. Eu quero ser para ti jardim fechado. Fala para ele agora. Fala: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui, meu amado. Que o Senhor possa olhar para mim e não ver em mim nenhum defeito. O Senhor está batendo a porta, eu quero abrir. O Senhor me espera no jardim, no lugar de comunhão. Eu quero ir para ti, Senhor. Aleluia, levante as mãos e declare para Ele: eu quero ser. Eu quero ser como um jardim fechado, regado, cuidado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim, Flua em mim, como um manancial do meu interior. Aleluia. Oh, para o teu louvor. Agora o Senhor diz a você: eu te farei como um jardim, regado, cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial
no seu interior. no seu interior, com águas vivas. Aleluia. Te restaurarei. E Ele te restaura para o meu louvor. Para o meu louvor. Oh, aleluia, aleluia. É para o louvor e a honra do nome dEle que Ele te restaura, que Ele te perdoa, que Ele te limpa, que Ele te lava. Ele vê o que ninguém vê, Ele vê o coração, Ele vê o interior. E Ele flui. Oh, Ele flui dentro de você. Oh, no seu interior. E Ele te limpa. E Ele te lava, te restaura. Ele te dá um novo coração. Oh, meu Deus, isso. Em nome de Jesus, seja cheio da presença de Deus agora. Seja restaurado, seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus, seja perdoado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Renova o teu povo, restaura o teu povo. Restaura a tua igreja, meu Senhor, para o teu louvor. Nós queremos ser para ti jardim fechado, manancial selado, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, reclama na la shela la 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 la. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor te toca agora, meu irmão. Em nome de Jesus, Ele te restaura. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. E pelo poder, pela autoridade do nome do Senhor, eu repreendo todo o mal, toda enfermidade, toda dor, tudo aquilo que te faz sofrer. E eu digo: saia. E saia da sua família, da sua casa. O poder do meu Deus entra agora, arrancando da sua casa os vícios, as brigas, as enfermidades, a miséria. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de miséria, de enfermidade, todo espírito do vício, todo espírito da prostituição. E eu digo: saia da sua família, saia da sua casa. Todo mal, vai embora. Todo mal, saia. Manda embora, minha irmã, manda embora. Diga: sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa. Tudo que não presta, tudo que não presta, diga: sai, 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 sai e vai embora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Seja abençoado agora. Seja abençoado em nome de Jesus. Você é a sua casa, meu irmão. Há um milagre chegando na tua casa. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, diga aleluia. Levante as mãos para você adorar. E adore. E adore, e adore, e adore ao Senhor. E adore ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. É hora de ser. É hora de celebrar. É hora de se alegrar. Aleluia, cante, cante. Eu quero ser. Glória a Deus.
igreja diga glória a Deus. Toda a igreja diga amém. E vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Mais forte, diga glória a Deus.